Salve pessoas, bem-vindos a mais um Cultura em Ação. Hoje vamos conversar de literatura com o professor universitário e crítico literário Marcos Pache. Bem-vindo, Marcos, a essa série Cultura em Ação. Boa tarde, Ives. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar também as pessoas que, porventura, nos ouvirem e dizer que, para mim, é uma grande alegria estar aqui conversando com você. Alegria essa que carrego também, Marcos, porque nós vamos falar hoje aqui de uma coisa que gostamos muito em comum, que é literatura e cultura. Ô Marcos, qual foi o impulso primeiro, a primeira identificação que te levou a esse mundo literário, o mundo da literatura? Bom, para falar disso, eu tenho de falar da minha experiência como estudante do Colégio Albert Sabin, que inclusive fica muito perto da Lona. Eu estudei no Albert Sabin de 1996 a 1999, fazendo o que na nossa época se chamava segundo grau, né? Então, em 97, eu tive uma reprovação em incontáveis disciplinas. Eu só fui aprovado em educação física. E aí, eu ia fazer o segundo ano do segundo grau. Então, quando eu ia começar o segundo ano pela segunda vez, eu coloquei na cabeça que tinha que adotar uma postura mais comportada e tal, me concentrar mais. Muito felizmente, nesse período, eu conheci uma namorada que foi a grande paixão da minha vida. Então aquilo me ajudou bastante, né, no envolvimento com os estudos. Ela era da minha turma. E foi naquele período que eu conheci uma professora chamada Maria Célia, que antes de cada aula ela colocava fragmentos de canções da MPB no quadro. Então aquilo foi provocando uma conexão muito viva entre algo que eu já conhecia de casa, que era a música popular brasileira, e algo que eu não conhecia em casa. Na minha casa havia muitos discos, mas não havia livros. Então, o estudo da literatura sendo introduzido daquela forma, a toda aula, foi provocando um interesse muito grande. Ali que eu comecei a me interessar por literatura e, inclusive, comecei a escrever uns poemas, é coisa que eu não levei adiante, mas o envolvimento foi bem significativo. No terceiro ano, o professor de literatura chamado Vicente, ele solicitou a compra de um livro didático que eu costumo dizer que foi meu primeiro centro cultural, o livro Língua, Literatura e Redação, de José de Nicola. Então, ali que eu comecei a tomar contato, além de poemas e fragmentos de textos narrativos importantes da literatura brasileira, eu passei a ver também muitas imagens de pinturas e esculturas, tanto do Brasil quanto da Europa, e aquilo foi muito importante para mim. Então, começa aí. Maravilha, cara. Então quer dizer que foi um misto de paixão e amor, afinal a namorada te conduziu aos estudos, e a música, que é um veículo fantástico para poesia, né? Quando trabalhada junto com a poesia, com os diversos exemplos que a gente tem maravilhosos aí, de Chico Buarque e Renato Russo, é um veículo fantástico para aproximar dos versos, da poesia e de tudo que é bom que a nossa cultura proporciona. E você se tornou professor, né, cara? Como é que foi essa trajetória aí do aluno rebelde do então segundo grau ao professor de uma faculdade renomada como a Universidade Rural? Sim, Ives, e eu devo fazer um acréscimo, que é o seguinte: foi no período do Colégio Albert Sabin que eu conheci a Lona Cultural. Em 1999, haveria uma peça que foi, de fato, encenada. Eu não me lembro da peça, mas eu me lembro de um ator bastante conhecido aqui na nossa região, que é o Charles André, que foi o diretor do Teatro Arthur Azevedo. Então, naquele momento, foi uma iniciativa da escola levar os estudantes para o teatro, e ali eu fui assistir a primeira peça da minha vida. Eu tinha, então, 18 anos.
Aí, em seguida, eu queria fazer faculdade privada, mas a minha mãe me obrigou a fazer universidade pública. Veja você que, por um preconceito, a minha mãe como que me empurrou para coisa que é das mais importantes da minha vida, que é a minha atuação na universidade pública. Então eu queria estudar por aqui mesmo, em Campo Grande, e a minha mãe dizia que o ensino melhor era da universidade pública, ela não acreditava que se pudesse estudar bem em faculdade privada. Então eu fui fazer pré-vestibular, mas ainda sem muita definição do caminho a ser percorrido. Eu sabia aquilo que eu queria não fazer. Ou seja, trabalhar com o que me levasse às ciências exatas, isso aí eu descartava. Não tinha muita identificação com ciências biológicas, da saúde, nada disso. E conversando com meu irmão já fazia história, fazia graduação em história, conversando com ele, eu fui meio que fazendo um teste vocacional. Ele foi eliminando as possibilidades. Aí disse, você ou tem que fazer jornalismo ou letras. O meu primeiro vestibular eu não consegui aprovação. Eu tinha nota para passar, mas naquela época o vestibular não é como é hoje, o Enem. A gente tinha segmentação bem clara das disciplinas. Não podia tirar 0 em nenhuma prova que você era eliminado independentemente da nota total. Eu fiquei com 0 em Química e Física e aí não entrei. No segundo ano de pré-vestibular, isso já era 2001, eu estava então com 20 anos, eu li um livro que o Ferreira Goulart, um poeta falecido em 2016, livro que ele tinha lançado em 1999, Muitas Vozes. E eu li um poema chamado Eletra 2, e aquele poema não é que ele apresentasse algo arrebatador com que eu me identificasse, como se fosse algo do tipo, poxa vida, eu sempre quis falar isso e apareceu essa pessoa falando. Não era necessariamente isso. Mas naquele poema se ouve alguém falar que um poema está sendo escrito e todo mundo está ignorando aquilo, cuidando dos seus afazeres, tem barulho de moto, alguém está preparando o almoço e tudo mais. Aquilo me chamou muita atenção, eu já era muito interessado por literatura e eu pensei, poxa, eu quero passar a minha vida falando disso aqui para os outros. A partir de então fiz o vestibular, passei, estudei na UFRJ, lá fiz a minha graduação, o mestrado e o doutorado, e nos primeiros anos de graduação, na verdade no segundo ano de graduação, eu decidi que queria ser professor universitário porque me identifiquei muito com a pesquisa e com o debate crítico, né, o debate da crítica literária. Então, a minha trajetória na universidade, como estudante, foi de maio de 2002, precisamente 13 de maio de 2002, a 13 de fevereiro de 2014, que foi o dia da minha defesa de doutorado. Naquele ano, por muita sorte, havia o concurso aberto para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e em 28 de maio eu estava aprovado no concurso. Pô, que maravilha, cara. É uma trajetória, né, de muita luta, de muito estudo, e na tua pontuação lá no início da fala, me dá muito prazer saber que parte desse interesse por uma coisa tão importante que é a literatura brasileira, a Lona Cultural contribuiu para isso de alguma forma, na sua atividade mais elementar, que é a inclusão cultural, que é trazer os estudantes para dentro da Lona. Provavelmente, talvez esse evento que você veio assistir aqui, eu estava na produção junto com a minha família, e é muito gratificante saber que a partir a gente tem uma pontinha nessa tua trajetória exitosa, afinal de contas, se tornar um professor de universidade pública, se graduar com mestrado e com doutorado, não é uma coisa que no mínimo um esforço muito grande e exige muito de uma pessoa se dedicar a estudar e a conhecer. É muito legal, cara, muito legal. Muito legal saber que a Lona é importante para esse
para esse teu processo de vida. Sim, sim. E, inclusive, Ives, a Lona e o Colégio Sabin nascem no mesmo ano, 1993, né? E eu me lembro que lá no colégio tinha uma faixa anunciando a inauguração da Lona. Ela ficava guardada numa espécie de sala para guardar coisas. Lá tinha uma faixa anunciando o show do Geraldo Azevedo em 1993, que foi a abertura da Lona, né? Isso. Então, a Lona, desde então, ela passou a ter uma presença na minha vida incontornável, porque eu me lembro, em 2001, mais exatamente em 22 de agosto de 2001, eu fui pela primeira vez ao Centro Cultural Banco do Brasil. Eu fui lá porque havia uma exposição de surrealismo e o Ferreira Goulart, que era crítico de arte também, ia falar, né? Eu queria ver o Ferreira Goulart, que era aquele poeta que eu já admirava tanto. Isso eu estava ainda no segundo ano do pré-vestibular. Então, conforme eu fui estudar na Ilha do Fundão, eu já era um leitor de jornal, eu fui tomando cada vez mais contato com a agenda cultural da cidade. E mais ainda, eu fui descobrindo, percebendo a enorme relevância de espaços, de equipamentos, como, por exemplo, o Ponto Cine, do nosso amigo Adailton Medeiros, que eu fui conhecer em 2008, da Lona Cultural Hermeto Pascoal, lá em Bangu, da Lona Cultural Elza Osborne de Campo Grande. Por quê? Em primeiro lugar, o trânsito de pessoas que moram na Zona Oeste para o centro da cidade, por mais que estejamos na mesma cidade, ou mesmo para a Zona Sul, esse trânsito pode ser bastante desgastante ou até mesmo corrosivo. Sim. Dada a intensidade do tráfego na nossa cidade e a precariedade dos meios de transporte, né? E nem sempre adianta você se deslocar de carro, porque às vezes você vai para um lugar onde não há estacionamento, aí você vai ter de deixar o seu carro em algum lugar, pegar um táxi, enfim, às vezes o estacionamento fecha antes do seu lazer acabar, também tem muito disso. Nós vivemos numa cidade que é repleta de fatores de desigualdade, de desajuste, o que se verifica também na tentativa de frequentar, de consumir cultura no centro e na Zona Sul por parte de quem mora em outras regiões da cidade, especificamente no nosso caso, a Zona Oeste. E aí o que eu fui vendo? Muito mais do que uma espécie de complemento, muito mais do que uma espécie de suplemento, algo do tipo, hoje eu estou cansado para ir à Zona Sul, eu vou à Lona. Muito mais do que isso, eu vi que a Lona, ela oferecia uma programação que, em termos de qualidade, ela estava no mesmo patamar do que diversos outros espaços da cidade e até mais. Eu me lembro bem de uma carta publicada no caderno Zona Oeste do Jornal Globo, quando ele ainda existia, de um leitor se queixando de que nas lonas só se apresentavam artistas que estavam em baixa nas suas carreiras, o que é uma generalização inaceitável, porque veja o seguinte, na Lona Cultural eu vi mais de uma vez a Alcione, que é uma artista, e no momento assim, que ela está em absoluta plenitude, lançando discos ao vivo, a Lona Cultural absolutamente lotada, e na Lona eu tive a oportunidade de ver artistas que eu não via se apresentando em outros lugares, como por exemplo o Belchior. Hoje eu conto para algumas pessoas que eu vi o Belchior em Campo Grande, que eu assisti mais de uma vez e que eu fui ao camarim conversar com ele, mostrar autógrafo, tem gente que fica embasbacada, né? Porque afinal de contas, com toda aquela história do sumiço e da morte meio súbita, inesperada do Belchior, o Belchior de certa maneira virou meio que uma lenda urbana, né? E eu vi esse cara mais de uma vez em Campo Grande, ouvi demais, conversei com ele na Lona Cultural Elza Osborne. Adorava fumar cachimbo aqui e ficar papeando a tarde inteira com a minha mãe. Eles tinham um gosto em comum muito grande pelas coisas da arte. E eu, dessas diversas vezes, foram diversas,
que ele teve aqui na lona de Campo Grande. Eu tive o prazer de conversar com o Belchior também e de presenciar mais ainda a conversa dele com a minha mãe, que pareciam amigos de muitas décadas, né? E fora o Belchior, a gente teve Luiz Melodia, João Bosco, Zé Ramalho, Nana Caymmi, Danilo Caymmi. Eu não sei, é muito mais fácil dizer quem não veio do que quem veio, quem pisou aqui nesse solo que eu acho que, em termos de cultura e arte, assim como a lona Hermeto Pascoal, assim como todas as lonas, a lona Gilberto Gil, são palcos sagrados para a Zona Oeste, porque proporcionaram momentos incríveis para esse território aqui, para essas pessoas que moram aqui. É muito felicitante ouvir tu falar dessa experiência, né? A gente que começou a ter contato agora, mesmo você sendo frequentador aqui da lona, a gente começou a ter contato agora, depois desse projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Essa foi a primeira parte desse bate-papo com o crítico literário e professor universitário Marcos Pache. A gente se vê na segunda parte, no próximo vídeo.